Bom dia, tudo bom? Como estão? Bom dia. Dá para ver as crianças tendo aula aqui online também, bonitinho. Muito bem, pessoal. Hoje a gente vai dar aqui continuidade, né, ao nossa matéria. Eu vou começar, bom dia. Eu vou começar fazendo a correção da lição da atividade 1 e 2, tá? E aí, em seguida, nós já vamos começar o próximo módulo. Então, se você tiver alguma dúvida, você já me avisa, por favor, ok? Então, como eu digo aqui, é uma correção, tá? Eu pedi para você fazer isso em casa, na aula passada, então eu vou apenas corrigir aqui. Aí vocês vão me dizendo se alguma coisa você não entendeu, para que a gente possa parar e conversar. Do contrário, a gente vai seguindo em frente, tá? A gente tá ainda fazendo o jogo rápido. Pois muito bem, então vamos lá. Então, a atividade 1, ele conta todo aqui um texto falando sobre o Sol, né? Sobre como o Sol funciona e tudo mais, como que é a temperatura do Sol, falando basicamente sobre... Tá, falando sobre a energia que o Sol tem. Ainda tem um poeminha aqui para completar, né? Do Caetano Veloso, inclusive, né? Que diz aí, ó... Peraí, que o chat não apareceu. Agora foi, né? Então aí você tem, bom dia, Luigi. E aí você tem, né, esse poeminha aqui. Então, a partir dessas informações, ele pergunta para você, né? Qual é a modalidade de energia armazenada no plasma solar? Então, ali no plasma solar, gente, a energia que nós temos é energia nuclear, tá? Que é energia nuclear, ok? Já que está sendo armazenada ali dentro do Sol, né, praticamente. Qual é o nome do processo pelo qual essa energia é liberada, tá? Então, esse processo que está ali acontecendo o tempo todo no Sol e que sem ele a gente não estaria aqui, é a fusão nuclear, tá bom? E qual é a modalidade de energia emitida pelo Sol? Bom, de maneira geral, a gente pode dizer que é energia radiante, tá? Lembrando que a gente chama aquela parte que a gente vê dessa energia de energia luminosa, né? E parte aí também, né? A gente sabe que a gente também pode sentir a energia térmica, né? Também, né? Então, tudo isso está relacionado aqui ao Sol, ok? Alguma dúvida? Não? Então, vamos seguindo. Continuando aqui, a gente estava falando sobre as modalidades derivadas, e aí ele te dá uma atividade super interessante, porque reúne tudo, fixando conceitos literalmente, né? Porque ele reúne tudo que a gente está falando desde o sexto ano, né? A gente estudou todo o ciclo da água e tralalá, e aqui ele está relacionando o ciclo da água, que a gente falou tanto, com essa questão das transformações de energia e tudo mais, né? Então, o processo fissão nuclear está relacionado com quebrar o núcleo de um átomo, tá? Já falar sobre isso daqui a pouco, mas não com detalhes. Porque vocês precisam saber o que é um átomo, então sobre ano que vem mesmo, tá? Mas fissão quer dizer quebra. Então, aqui os diferentes pontos, né, do ciclo da água, né? A evaporação, o transporte aqui, né, da nuvem andando, a evaporação acontecendo também aqui, a precipitação, que é a chuva, para quem esqueceu, né? Aqui, a neve, nós temos também, o que mais? Espera aí que tem gente entrando ainda na aula. Temos aqui o que mais? Mais precipitação, mais evaporação, a neve, aqui a infiltração, não está escrito, né? Não, mas aqui a infiltração, né, acontecendo, né, formando aqui os rios e os lagos ali a partir da montanha. Então, aí vem um textinho, eu já vou ir preenchendo aqui para você, tá? Então, vamos lá. Complete então corretamente. A energia tananã ou tananã proveniente do Sol
incide sobre a superfície da Terra, né? Então, aqui é a energia radiante, também conhecida, como eu acabei de falar para você, como energia solar, ok? Proveniente do Sol, incide sobre a superfície da Terra, onde ocorrem muitas transformações relacionadas a processos físicos, químicos e biológicos de grande importância para o estabelecimento e manutenção da vida no nosso planeta. A superfície do planeta, que é constituída de solo, rochas e água, na forma de umidade do solo, mares, rios, vapor, gelo e lagos, absorve parte da energia aquecendo-se. Portanto, nesse processo, a energia solar está se transformando em energia térmica, né? Acabou de falar do calor, é térmica. Parte dessa energia é transferida para a atmosfera, aquecendo-a. Se aquece, é térmico, né, gente? A água aquecida, tananana, ascendendo para a atmosfera. Então, a água aquecida evapora. Ascendendo é subindo pela atmosfera até grandes altitudes, onde se condensa formando nuvens. Nesse caso, a energia parará da água armazenada no solo foi transformada em outra energia das nuvens. Nesse caso, a energia térmica, né, que era o que a gente estava falando antes, foi transformada em energia potencial gravitacional. Potencial gravitacional. Por conta da altitude aí que nós temos da chuva. Com o passar do tempo, a quantidade de gotículas de água em suspensão, ou seja, armazenada em uma nuvem, aumenta muito. As colisões entre as gotículas acabam formando gotículas cada vez maiores. Ué? Peraí. Cauã, como assim você está na aula? Não estou entendendo. Continuando. Com o passar do tempo, a quantidade de gotículas de água em suspensão, ou seja, armazenada em uma nuvem, aumenta muito. As colisões entre essas gotículas acabam formando gotículas cada vez maiores e mais pesadas, até que ocorre a chuva. Nesse momento, à medida que as gotas de chuva caem, a energia, que estava falando antes, potencial oh meu Deus, gravitacional, é transformada em parte em energia do movimento, é energia cinética. Eu desconfio também. Muito bem. Se a chuva ocorrer na bacia hidrográfica dos rios, que abastecem a represa de uma hidrelétrica, boa parte da água da chuva é acumulada por essa represa a uma certa altura em relação à região ajusante da barragem. Parte dessa água... Meu, tá entrando muita gente fora da hora. Parte dessa água escoa por dutos específicos que alimentam o conjunto turbina mais gerator, que é o assunto que nós vamos falar na próxima aula. Portanto, podemos dizer que a energia aqui é a potencial gravitacional na represa, é em parte transformada em energia elétrica. A energia elétrica produzida, gerada pela hidrelétrica, é transportada até a cidade. É transportada até a cidade pelos fios que compõem a rede de alta tensão. Parte dessa energia é, por exemplo, transformada em energia radiante. Radiante. Sendo emitida por antenas de rádio, TV e lâmpadas. Eita. E falta o finzinho, vamos descer. Falta o finzinho nada, falta um monte aqui. Vamos apagar, então. As plantas absorvem a luz proveniente do Sol, utilizando-a para realizar fotossíntese, em que a energia, né? Acabamos de falar aqui, em que a energia radiante ou solar é transformada em energia química. Peraí que aqui ficou horrível.
é transformada em energia química armazenada nos compostos resultantes, como a glicose, que nós já falamos 1 milhão de vezes. Quando o gado se alimenta de pasto... Nossa, tá diferente. Quando o gado se alimenta de capim, seu sistema digestório se apropria da energia química desse vegetal, armazenando parte dela na forma de energia dos tecidos. Química também, tá? Que constitui o animal, tais como os músculos. Hã? Sim, ondas é só no 9º ano, Luigi, é isso mesmo. A primeira coisa que a gente aprende no 9º ano são as ondas, tá? Quando uma colheitadeira executa um trabalho, seu motor produz a combustão do óleo diesel, um derivado de petróleo. Nesse processo, a energia química do petróleo, né, do óleo diesel, é convertida em energia D das partes móveis. Energia D das partes móveis do motor a combustão. Aqui é energia outra coisa. Energia mecânica. Como energia de mecânica? Que estranho. Das partes móveis do motor. Como o motor se aquece muito e produz muito ruído por causa da combustão do óleo diesel e do atrito das peças mecânicas, podemos concluir que parte da energia química ou mecânica, que também poderia ser, mas é química, mas aí é do óleo, né? Do óleo diesel, é dissipada em forma de energia térmica e sonora. E é isso aí. Fechou, tá? Alguma dúvida aqui? Perceba, ele quis que você fizesse esse exercício para que você entendesse muito essas transformações que vão acontecendo das energias, né? Em nenhum momento essas energias foram perdidas. Mesmo quando a gente fala que essa energia é dissipada, não está dizendo que você perdeu, que ela não existe mais. Ela se transformou numa outra energia e essa questão da dissipação quer dizer que você não está utilizando ela para o que você queria, tá? Então você perdeu no sentido de que você não está usando para o que você quer. Mas essa energia, ela se transformou. Beleza? O princípio da conservação da energia. Agora vamos para o próximo módulo, tá? Você, se não fez, tem que fazer, então, o quê? Ah, a gente não fez o 3, né? Vamos fazer o 3 agora. A energia aqui luminosa do Sol está batendo no meu computador, está gerando energia térmica. E isso faz mal para o computador, então eu preciso vir mais para cá. Tá. Vamos fazer aqui o 3, que a gente só deixou, se eu não me engano, só faltou ele para a gente fazer, né? A gente fez o 1 e o 2. Então, vamos lá. Da PUC, hein? Vários processos físicos envolvem transformações entre formas diferentes de energia. Associe a coluna da esquerda com a coluna da direita e assinale a alternativa que indica corretamente as associações entre as colunas. Então, temos aí dispositivos mecânicos ou geradores e transformações que podem acontecer neles, tá? Então, vamos lá. Pilha de rádio, né? O que acontece na pilha de rádio? A gente já comentou aqui que a pilha, ela tem energia química. E ela transforma essa energia química em quê? Em energia elétrica. Então, qual a opção aqui nós temos? Temos essa aqui, a letra D. Então, 1D. Vamos ver. A, 1D, 1D e 1D. Então, ficou entre a A, B e a D agora, hein? Vamos ver o 2. Gerador de usina hidrelétrica. Bom, um gerador de usina hidrelétrica, nós vamos ver daqui a pouquinho, né? Ele vai pegar a energia que é mecânica para gerar energia elétrica, né? Até porque as outras opções eram energia térmica e energia elétrica. Não, ele vai gerar energia elétrica. Então, só pode ser a letra E. Então, temos o A e temos o A. E aí nós já acabamos, não precisamos fazer o resto. A resposta certa é a letra A. Então, o chuveiro elétrico, né, gera energia elétrica e energia térmica. O alto-falante gera energia elétrica em energia mecânica, tá? E a máquina a vapor vai gerar energia térmica e transformar em energia mecânica. Então, a letra A é a resposta certa. Essa aqui era fácil, tá bom?
Então, você faz aí o em casa, que depois que nós terminarmos tudo, nós vamos voltar para que a gente possa corrigir, tá bom? Mas primeiro, o foco vai ser na gente tentar terminar aqui a nossa matéria. Bom, essa parte aqui é simples, tá? Não temos muita coisa difícil aqui de entender. É que são muitos tipos só, mas não é absurdo. Você precisa só tentar entender como que essas usinas vão funcionar, né? Que tipo de energia que ela vai precisar. Sim, exatamente, Luigi. Então, aqui nessa imagem, olha só. Temos uma imagem aí, né, do nosso planeta, que o título dela é Earth at Night. Então, é a Terra à noite, né? Então, olha só, à noite dá para ver vários pontinhos brancos aí na Terra. Ué, mas não era à noite? Não devia estar todo mundo dormindo, né? É, mas mesmo assim. E é curioso como a gente consegue perceber também onde eles estão concentrados, né? Onde nós temos o maior número de pessoas, o maior número de iluminação também, tá? Vamos olhar aqui para o Brasil, a gente percebe que tem essa maior parte aqui na costa, né? Nessa região aqui mais costeira, né? Porque é onde é mais populoso no nosso país, né? Aqui mais para dentro do país tem menos gente morando, né? E aí ele fala aqui, ó, foram utilizados registros fotográficos de cerca de 400 satélites. Essa incrível imagem não somente possibilita uma ampla visualização das regiões do planeta em que a aglomeração urbana é maior, como também, de certa forma, nos dá uma ideia do grau de desenvolvimento econômico dessas regiões, já que a produção de luz está relacionada à capacidade de produção de energia elétrica, que é característica de regiões economicamente desenvolvidas. Olha só, uma imagem falando 1 milhão de coisas, né? Falando do nível econômico, do nível de desenvolvimento, falando da urbanização. Olha como é importante, então, a gente está tendo na ciência, né? Afinal de contas, é uma visão de um satélite, com toda a parte, né, humana da coisa, né? Das análises que a gente tem que fazer com relação a nós, seres humanos. Mas o foco da gente aqui é entender como que os vários tipos de usinas, né, para gerar energia elétrica, já que a nossa vida é tão dependente dela, né? Ontem caiu a energia elétrica em casa 2 vezes. Eu não sei se na de vocês também caiu, mas foi rápido. Mas é incrível como é desesperador. Por exemplo, agora, se não existisse energia elétrica, nós não estaríamos aqui tendo aula, né? Se não existisse energia elétrica, como que seria a sua vida? Já parou para pensar nisso? Né? De tudo que você faz, como você é dependente da energia elétrica? A gente até consegue ficar uns dias, né? Aliás, aproveitando a deixa, né? Reflexões, uma reflexão importante agora. Pensou na sua vida sem energia elétrica? Vocês ficaram vendo lá que na região norte o pessoal está sem energia elétrica há dias? Eu não sei se estabilizou, porque até ontem eu não tinha visto nada. Vocês viram que o pessoal estava sem energia elétrica fazia dias, quase uma semana sem energia elétrica. Você viu que estava 9 dias já, Cauê? Você consegue imaginar a vida da gente 9 dias sem energia elétrica? E não é só pensando no banho, né? É pensando na vida inteira. Tá voltando em algumas cidades? Que bom, Letícia, boa notícia. Né? Mas você vê, com toda a questão do coronavírus, os hospitais aí trabalhando desesperadamente, gerador dura pouco tempo. Para pensar nisso. Como que a sua vida seria se você estivesse nessa situação? E aí, agora, vamos pensar em como que a gente gera energia elétrica, né, para nós. Bom, grande parte da energia do nosso país, e principalmente a energia que nós recebemos aqui na região sudeste, né, vem de usinas hidroelétricas, tá? Como o exemplo dessa imagem, que é a usina de Itaipu, que é uma usina binacional. Ela fornece energia elétrica para o Brasil e para o Paraguai. E gera bastante energia elétrica, tá, pessoal? Daí nós recebemos aí, grande parte da nossa energia vem dessa daí também, tá? Como que funciona, então, uma usina hidrelétrica? Né? Aqui você vê que ele coloca hidroelétrica, mas a gente serve de uma vez hidrelétrica também. Bom, a usina hidrelétrica, ela utiliza a energia potencial gravitacional, tá? Que vai estar armazenada na água para fazer com que isso faça girar um gerador. Então, com essa energia mecânica, eu gero energia elétrica, tá? Então, por isso que normalmente, como você pode ver nessa imagem, são formados aí grandes represas, né? Acumula-se muita dessa água
Para você poder, então, criar uma grande altitude, e normalmente já se escolhe lugares onde isso já existe, para facilitar o processo, né? Para que essa água literalmente caia, né? Utilizando essa energia potencial gravitacional, porque ela está na altitude, e ao cair, ela gera, então, energia cinética, que aí vai cair nas turbinas e vai fazer com que gire o gerador, e aí forneça, crie energia elétrica por conta dessa energia mecânica, tá? Então, aí nós temos que pensar o seguinte: bom, é assim que ela funciona. Só que para que ela funcione, eu preciso criar uma barragem. E barragem não estava lá antes, né? Então você tem que literalmente destruir o curso de um rio ou de vários rios, tá? Então é necessário sim interromper o curso normal de um rio e acaba assim, inclusive alagando muitas regiões. Então você sabe que nesse momento que você alaga a região e muda o curso do rio, você está alagando grandes partes de ecossistemas, né? E destruindo uma região, sim. Ah, mas é uma necessidade? Tudo bem, a gente concorda, é uma necessidade, realmente é. Mas não podemos negar que você está sim destruindo essa região por conta de alagar, então, essa grande parte, tá? E não é só pensando em bicho e planta, não. Acho que nós somos bichos também. Mas afeta, inclusive, o ser humano, tá? Algumas das regiões que já foram escolhidas para serem alagadas eram regiões onde viviam pessoas. Então, essas pessoas tiveram que sair das suas casas, né? E muitas vezes, né, elas não são ressarcidas devidamente por terem que sair de lá. Então, tudo isso, né? Nós temos um problema ambiental e um problema humano também, né? Temos que considerar tudo isso, sim, ok? Eu sei que às vezes parece distante da gente, mas é necessário que a gente faça essas reflexões, sim, ok? Muito bem. Então, falamos aqui isso já. Aqui temos um desenho mostrando esse funcionamento, né? Então, aqui o reservatório, a barragem. Essa água vai vir aqui nesse encanamento com bastante pressão, vai cair. E olha só, temos o gerador aqui e a turbina. Ao passar por aqui nesse roda-roda, ela vai girar, e isso vai girar, fazer com que o gerador gire também, e vai fornecendo energia elétrica que vai ser transmitida por essas grandes linhas de transmissão, tá? Até chegar na nossa cidade. Ano que vem nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso também, para a gente entender como é que a eletricidade chega na nossa casa. Bom, então, isso aqui eu já falei para vocês, provocando rotação e gerando eletricidade. Aqui, olha só, olha o tamanho da turbina, né? Porque aqui no desenho parece que a turbina é pequenininha, né? Mas olha aqui a comparação com as pessoas, né? Aqui o pessoal está aqui e o pessoal está aqui, ó. Então, a turbina aqui, o gerador, olha que pequenininho que eles são. Imagina quanta eletricidade, então, não é gerada neste caso, né? Muito bem. É claro que, ele cita aqui, isso é importante a gente falar. É claro que essa quantidade de energia elétrica também vai estar relacionada, obviamente, com a vazão de água que esse rio vai ter. Então, se eu tenho um rio que tem pouquinha água caindo, vai gerar menos energia do que um rio que tenha muita água caindo ao mesmo tempo. Não sei te responder isso, Cauê. Aí aqui você vai preencher depois, é claro. Você vai falar aqui aspectos positivos e negativos das usinas hidrelétricas, tá? Como nós não vamos conseguir fazer um debate, é importante você pesquisar um pouquinho mais. Eu já te contei alguns aspectos aqui que são positivos e negativos, mas é facilmente encontrável. Não, não volta. Ela vai, não vai, ela vai para uma outra região. Agora, a usina eólica, tá? Aqui no nosso país já é colocada em prática, principalmente na região Nordeste, tá? A usina eólica, nós já vimos que eólico está relacionado com a energia que temos nos ventos, né? Então, uma usina eólica é aquela que vai utilizar a energia dos ventos, né? A energia mecânica que os ventos têm, porque é movimento, né? Para produzir, a partir do movimento das turbinas, né? A fazer com que gire, também geradores, criando as turbinas, fazendo então com que isso possa gerar energia elétrica a partir, então, de geradores eletromecânicos, tá? Então, olha só, é uma grande hélice aí, tá? O vento vai fazer com que essas pás girem, tá? Olha só, elas são feitas de materiais leves, justamente para que ela possa girar com facilidade. Então, ela vai girando e isso vai fazer também com que gire uma engrenagem que é multiplicadora de velocidade. Por quê? Porque assim a gente consegue aproveitar até poucas quantidades de vento.
tá? Às vezes o vento está um pouco mais devagar, você tem ali dentro dessa engrenagem que vai fazer girar mais ali dentro, tá? A gente viu, né, como que funciona, né, uma engrenagem maior fazendo uma rotação menor com uma engrenagem menor, né? E isso vai fazer, então, com que gire aqui para que o girador possa gerar energia elétrica. E aí ela vai ser levada, não, ali pelo cabo para ser fornecida para as casas. Aí, é claro, né, detalhes importantes que devem ser considerados. Para você ter uma usina eólica, você precisa de um lugar que tenha um regime de ventos grande. Não adianta, por exemplo, na nossa região aqui não dá. Nosso regime de ventos é pouco. Lá no Nordeste, não. O regime é maior, por isso que é lá que é feito, tá? Então, aí você vai ter uma quantidade de vento suficiente para fazer girar essas pás. Aí, alguns pontos negativos que nós temos. Não, não é de plástico. É fibra de vidro, aço e ferro. Ó, tá escrito aqui, ó. Plástico é muito suscetível a quebrar, tá? Então, aí nós temos aqui os pontos negativos, né? Eles são muito barulhentos, tá? Eles fazem, essas pás, elas vão girando e elas fazem muito barulho ali por conta das engrenagens. Então, você não pode instalar essas grandes hélices próximos às cidades, né? Próximos às pessoas, porque vai fazer um barulho muito grande que pode causar danos às pessoas, tá? Além disso, temos o turbilhonamento do ar, né? Como você já deve ter ouvido falar da turbulência que às vezes o avião pega, é uma coisa meio similar aqui, tá, gente? Espera só um pouquinho. Vou continuar, vai. Eu ia beber água, mas deixa, até pegar. Bom, aqui então falando aqui, então esse turbilhonamento pode causar danos, pode atrapalhar, por exemplo, aves que sejam migratórias ou que estejam passando por ali, né? Algumas aves então podem morrer, isso pode afetar, né, a população de aves de uma região. Então você tem que pensar tudo isso antes de você instalar. No entanto, é uma fonte de energia limpa, né? Você não está queimando nada, você não está destruindo nada, né? Você colocou lá e aproveitou o vento. Então, de todas, é praticamente as que mais funcionam aqui de limpeza. Para poder mantê-lo no ar, nós já estudamos uma coisa parecida com isso. Mas não vem ao caso agora, Luigi. A usina termoelétrica, como o próprio nome dela já diz, ela vai utilizar calor para poder gerar essa energia, tá? Então, ela não vai usar quedas de água, ela vai usar a energia térmica, mas que essa energia térmica, no caso da termoelétrica, ela vem da combustão de algum combustível, né? Então, ela vai queimar alguma coisa. O que ela vai queimar? Ela pode queimar combustíveis fósseis, né? Como carvão, é vapor. É vapor de água. Então, ela vai queimar carvão, vai queimar gás natural, vai queimar o diesel, mas também, hoje em dia, nós já conseguimos fazer essas usinas utilizando fontes que são renováveis para queimar, como aquelas da biomassa, né? Como, por exemplo, o bagaço da cana e os biocombustíveis. No entanto, a gente está falando de queima, né? Então, ao queimar alguma coisa, por mais que eu coloque bons filtros ali, podem e serão liberados gases tóxicos, sim, para a atmosfera. Essa fumaçona aqui, a grande parte dela é vapor de água. Mas, sim, temos gases tóxicos, a gente não pode deixar de considerar que o gás carbônico está sendo liberado nessa combustão, tá? Isso vai acontecer e isso pode causar, então, danos, sim, poluindo a nossa atmosfera, tá? Como é que funciona? Nós temos uma caldeira, né, a vapor, e nós temos aí, então, as turbinas. Parte dessa energia térmica vai ser convertida em energia mecânica, fazendo girar a turbina, e vai transformar isso em energia elétrica. Então, olha lá, esse aqui é um caso de uma usina que vai queimar carvão. Então, ela queima aqui o carvão, olha lá na caldeira, vai ter a chaminézinha aqui, e aí vai mandar, ó, cadê? Vai mandar o vapor aqui para a turbina. Esse vapor faz a turbina girar, né? Nós vamos ter essa água quente que vai ser condensada, e aí esse vapor que sai é o vapor do resfriamento da água, tá? E essa água vai, então, ser resfriada, mandada para um reservatório e mandada de volta para o rio aqui. Lembrando que, por mais que ela está sendo resfriada, ela não vai estar necessariamente voltando na mesma temperatura que o rio. E a gente já estudou no sexto ano sobre poluição térmica, lembra?
Então, aqui o vapor vai fazer gerar a turbina, que vai mandar, então, para o gerador, e aí as linhas de transmissão recebem essa energia elétrica, tá? Então, essa água líquida vira vapor, que alta pressão vai ser acoplada, então, para o gerador eletromecânico, produzindo eletricidade. Então, como eu falei, elas ainda assim são poluentes. Quando essa fumaça sai preta é mais prejudicial? Com certeza, Raoni. Se essa fumaça está saindo preta, quer dizer que tem fuligem, quer dizer que tem provavelmente partículas maiores ali. E essas partículas maiores, com certeza, vão causar danos a nós e ao restante do meio ambiente. A usina termonuclear, olha aí, ó. De fissão. Perguntou, né, já o Luiz para mim o que é fissão. Fissão então é a quebra, né, do átomo, do núcleo dele. Nem aqui eu tenho uma termonuclear. Então eu vou utilizar coisas radioativas, né? Essa aqui é a do Homer Simpson, para quem assiste os Simpsons. Depende, Cauê. Mas pelo ar você diz sufocadas? Sim, isso acontece bastante, tá? Então, nas termoelétricas que usam, né, tal, né, usar o vapor, aqui a pressão do vapor de água, aqui também vai ser isso. O que muda é o que vai fazer essa água evaporar, né? Neste caso aqui, o calor que vai fazer essa água evaporar, ele é originado da fissão do núcleo do átomo de urânio, tá? Então, essa aqui, por isso que eu falei dos Simpsons, é o que o Homer trabalha. Ele trabalha numa usina termonuclear, tá? E aí, então, esse vapor de água, né, vai ter essa fissão, né, do núcleo do urânio, vai gerar um super calor, vai fazer essa água evaporar e aí vai funcionar similar com o que a gente viu antes, tá? Depois essa água também vai ser resfriada e o vapor vai ser liberado. Perceba que o vapor não é radioativo, tá? O vapor esse aqui é da água só, tá? Não é radioativo o vapor, tá? Porém, a gente sabe, né? Peraí, antes de eu falar isso, a gente então vai ter ali dentro, ó, olha como é que é dentro. Nós temos essas varetas aqui que vão ter o urânio, né, que vai ser ocorrer a fissão, né, dele, nessas varetinhas. E aí, gente, nós geramos, aí os pontos negativos. Nós geramos lixo nuclear, tá? Porque depois que ocorre essa fissão, ainda fica ali uma substância que é radioativa. E aí você tem que dispor essa substância radioativa de uma maneira que cause menor quantidade de danos ao ambiente, o que é muito difícil. Você tem que colocar chumbo em volta. É um trabalhão, é muito complicado, tá? Aqui ele fala que é cádmio. Lá no trabalho do meu pai era chumbo. Meu pai trabalhava, não numa usina termoelétrica, mas ele trabalhava em lugares onde tinham reatores nucleares. Então, eu conheci e tal. Não entrei aqui, porque não pode, porque era criança também. Mas eu entrei até uma salinha que vem antes disso, né? E é realmente perigoso e tudo mais, né? E aqui nós temos essa piscina, né? Que é sempre muito azulada, né? Por conta das reações que estão acontecendo ali, tá? Onde vai ficar, então, ocorrendo, né? Tudo isso. E aí, essas pastilhas, como eu falei, elas têm que ser descartadas e elas são, né, lixo atômico, muito perigoso e que a gente tem que descartar corretamente. E aí, falando e pensando nisso, nós já sabemos que já aconteceram vários danos ao ambiente, né? Ele cita aqui, ó, 3, né, exemplos de problemas com usinas nucleares, né? Chernobyl, que é muito famoso, vocês conhecem bem. Three Mile Island, que foi aí, ó, nos Estados Unidos em 79. E Fukushima, que foi em 2011. E que a gente tem efeito até hoje de todos eles, tá? Então, pessoal, a gente percebe aqui o quanto os danos podem fazer. Agora, não sei se você assistiu Dark lá, né? No Dark também tinha danos por isso, mas acho que aqueles danos que aparecem lá não acontecem, tá bom? Então, hoje em dia, há muita discussão e cada vez mais está se reduzindo, né, a ideia de se utilizar energia nuclear para fazer tudo isso por conta dos danos, tá? Sim, teve um terremoto também que envolveu, tá? Mas para você ver como coisas naturais ou não podem afetar negativamente, tá? Essa aqui é a última? Não, é a penúltima. A termosolar, tá? Tal como a termoelétrica e a termonuclear, ela também vai usar a pressão de vapor de água para produzir rotação de turbinas. Só que agora, da onde que vem esse calor? Esse calor vai vir do Sol, né? Por isso que é termo, né? Que é solar. Né? Então, agora, a origem desse calor é o Sol. Então, são colocadas essas várias placas aqui,
que tem a capacidade de captar essa energia térmica, tá? E vão mandar, olha só, para um lugar onde vai aquecer, né, essa água e gerar o vapor para girar as turbinas, tá? Então, são vários espelhos que vão concentrar essa luz solar numa região só, tá? Muito interessante. E aí vai esquentar, então, essa água para fazer com que ela gire a turbina lá. E aí, pessoal, nós temos um negócio, olha só. Nós temos aqui esses refletores, né, que são formatos de canaleta, né, como vocês estão vendo aqui, para poder esquentar. Só que a gente precisa considerar que 2 pontos. Primeiro, não tem poluição, legal, não está queimando nada, né, eu estou só captando a luz do sol, que está aí todos os dias, né, para a gente, uma maravilha. Então, muito bom, não estou liberando nenhum tipo de poluição aqui. Tá bom. Porém, esse aquecimento vai sim aumentar a temperatura na região, vai sim causar danos a alguns animais, podendo, por exemplo, as aves também, que a gente citou, né? Tem que encher o deserto do Saara com isso? Só que também tem outra coisa, né? Dependendo de como for, você tem que considerar aí a distância que você está também, se vale a pena, né, desse lugar. Não dá para você fazer muito perto da cidade, porque aquece muito, mas também não dá para fazer muito longe, tá? Ele fala aqui uma coisa que é interessante, que ó, aqui ela tem uma capacidade de 15.000 vezes superior ao consumo mundial de energia. Então, essa aqui é uma maneira interessante, sim, de você fazer essa captação de energia solar aí para transformar em energia elétrica. E uma das também que a gente utiliza, só que em menor escala, é a fotovoltaica. Tá? Aqui sim é aquela placa famosa que vai captar, né, energia solar com os painéis fotovoltaicos, né? São esses painéisinhos aqui. Aí nós temos um problema, ele é caro ainda. Nós não temos tanta tecnologia para baratear isso aqui. Embora seja muito interessante, ela capta já essa luz e já transforma isso em energia elétrica, é, e ela é interessante, porque ela também não vai causar poluição, né? Ela ainda é muito cara. Infelizmente, ela ainda é muito cara. Precisa de mais pesquisa para tentar baratear tudo isso, tá? E é claro que você também está utilizando metal ainda, em todos esses casos. Então, você precisa considerar aqui também, para poder criar tudo isso, você também está extraindo metal. Eu sei que é uma vez só, mas mesmo assim, isso deve ser considerado, tá? Sim, aqui, ó. Ela utiliza minérios que podem ter toxicidade, sim, causando impactos ao meio ambiente também e aos operários que estão envolvidos, né? Então, tem que ser considerado nisso, sim. Ela é interessante, ela causa menos dano, mas ela pode causar danos aqui. Então, você vê, ó, nenhuma delas é 100%. Nenhuma delas é 100%, tá? Por isso que a tecnologia precisa cada vez mais, né, buscar, né, alternativas para que a gente consiga reduzir cada vez mais os impactos ambientais que cada um desses tipos façam e, se possível, né, baratear tudo isso para que aquelas que sejam com menor impacto ambiental sejam aquelas que a gente possa começar a escolher, que a gente possa ter a possibilidade de utilizar com mais frequência. Porque as outras que são mais baratas, né, até a hidrelétrica, a termonuclear, etc., vão ser as mais escolhidas justamente por isso, tá bom? Bom, vamos ficar por aqui. Terminamos mais um módulo. Eu peço para que você faça as atividades e a lição de casa, tá? Na semana que vem, vamos tentar já corrigir tudo isso, ok? Então, eu vejo vocês na quarta que vem, pessoal. Tchau, tchau.